Vamos falar sobre restrições em tarefas. Eu vou criar uma tarefa qualquer aqui, tarefa A, e vamos dizer que a duração, vou colocar, como sempre, no modo automático, já vou marcar para que todas comecem no agendamento automático, e vamos dizer que essa tarefa tem uma duração de 10 dias. Então, vou colocar 10 aqui. Como sempre, ela inicia na data, se você não diz quando que o teu projeto começa, ele inicia na data de hoje. E eu estou gravando no dia 26 de abril, então é por isso que ele está no dia 26 de abril. Por enquanto, vamos deixar assim, isso não é um problema, mas eu quero mostrar agora uma coisa chamada restrições em tarefas. Eu vou dar um duplo clique aqui, ó. Ele vai abrir essa janela que tem uma série de informações sobre a tarefa, Informações da tarefa. Você pode dar um duplo clique, como eu fiz, ou você vai no menu Tarefa e aqui você tem a opção Informações. É a mesma janela que aparece, tá? No geral, você tem o nome da tarefa, a duração dela foi os 10 dias que nós acabamos de incluir, Se é uma tarefa estimada ou não, se eu colocar estimada, ele vai pôr uma interrogação do lado, dizendo que, por enquanto, não é certo que ela vai durar 10 dias. Talvez dure um pouco mais, um pouco menos, então eu não tenho certeza ainda. Eu colocaria então essa marcação de estimada. A porcentagem concluída dessa tarefa, eu posso dizer o quanto eu já fiz dela, entre 0 e 100%. Se o agendamento é manual ou automático, então novamente eu posso escolher aqui se eu quero agendar manualmente ou automaticamente. Quando a tarefa inicia, quando ela deve terminar. Note que essa data de término ela foi calculada. Como é que ela foi calculada? A partir da data de início foi acrescentado 10 dias úteis. E aí a gente sabe que ela vai terminar nessa data aqui. Eu posso aqui definir se eu quero exibir na linha do tempo. A gente ainda não vai mostrar a linha do tempo, mas é aqui que eu posso selecionar também. Se eu quero ocultar a barra em que aparece essa tarefa, eu posso colocar. Ou se eu vou fazer uma representação acumulada. A gente vai ver mais tarde essas funcionalidades, tá? Na aba predecessoras, eu posso escolher todas as predecessoras dessa tarefa. Então, aqui no caso só tem uma, então não tem nenhuma predecessora para escolher. Se eu tivesse várias tarefas no meu projeto, eu poderia dizer qual tarefa que vem antes, qual que é a predecessora. E lembra do tipo? Aquela questão, aqui eu não consigo escolher porque eu não tenho nenhuma tarefa. Eu vou incluir uma outra qualquer, só para ilustrar melhor. Eu vou colocar uma tarefa B aqui. Vou dizer que ela tem duração, sei lá, de 7 dias. Eu vou voltar na A agora. E novamente na predecessoras. Agora eu consigo escolher outra tarefa, a tarefa B, porque eu acabei de incluir. Antes eu não tinha nenhuma tarefa para ser predecessora, agora eu posso escolher uma. Se eu escolher a tarefa B, por exemplo, ele vai adotar como padrão o término e início, a gente já viu, Mas aqui eu posso mudar, início, início, término, término, início, término. E também posso mexer na latência, como a gente viu na aula anterior. Posso colocar dias positivos ou negativos de latência. Falando sobre latência, teve uma coisa que a gente não falou, mas eu vou colocar aqui, se eu coloco, por exemplo, 5 dias de latência, vou colocar até 7 dias de latência para ficar mais interessante. Então, estou dizendo que a tarefa A depende da tarefa B, mas com 7 dias de latência. Olha o que acontece. A tarefa B termina, é término e início, Poderia ser início e início, também poderia ser todos os outros tipos. Mas aqui a tarefa B termina, espera 7 dias para começar a tarefa A. Só que note uma coisa, são 7 dias úteis. Ele está esperando 3 dias aqui, pula o fim de semana e espera mais 4 dias aqui. Total, 7 dias úteis. Só que para latência não faz muito sentido falar em dia útil, Porque como a gente viu na aula anterior, latência a gente usa normalmente para tempo de secagem de uma cola, da cura de um cimento, alguma coisa assim. Então, tanto faz se é dia útil ou não é dia útil, se é feriado ou não é, A cola vai secar do mesmo jeito. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Como é que eu digo para o project que essa latência aqui, tem que ser em dias corridos e não somente dias úteis? Cliquei na tarefa A. Onde está a latência 7 dias, eu vou colocar 7 dias de. Esse dias de quer dizer dias decorridos. Eu vou dar um OK agora. Olha o que acontece.
7 dias decorridos. Agora a gente pode contar, ó, 3 mais 2, 5, o fim de semana, e mais 2, 7. Então agora está correto, né? Está fazendo uma latência correta. Eu termino essa tarefa B, espero 7 dias corridos, né, como a gente chama, né? Está aqui, ó. Aqui que estão os dias corridos. E daí eu faço a tarefa A. Note que se a tarefa A depende da B, é na tarefa A que eu programo a latência. Então aqui que eu coloco se são dias corridos ou não. Atenção, tá? Dias corridos parece uma boa ideia para você também colocar um recurso que vai trabalhar direto, inclusive no fim de semana. Por exemplo, o João vai trabalhar também ao fim de semana. Parece uma boa ideia, mas não é. Porque se você colocar uma pessoa trabalhando dias corridos, ou dias D, como a gente chama, né? Para inclusive trabalhar no fim de semana, o project vai considerar que ele está trabalhando 24 horas por dia. E se corridos, é corridos mesmo, não tem interrupção nenhuma. Então não vale para pessoas, tá? Ninguém trabalha direto, né? 24 horas por dia. Então você não pode fazer esse tipo de seleção. Dias D ou dias decorridos, somente para máquinas que possam trabalhar 24 horas por dia, se é que existe, né? Uma caldeira talvez que não para nunca, né? Então você pode usar. Ou situações como essa de latência, que você tem que esperar a secagem de alguma coisa, algo assim, tá? Então normalmente você não deve usar esses dias decorridos para outras coisas. Note, pessoal, que a gente nunca determina a data em que uma atividade do projeto começa. Por exemplo, essa data em que a atividade A começa foi calculada pelo project. Como é que ele calculou? Ele pegou a atividade B, né, da qual ela depende. Esse aqui é o início do projeto, a B são 7 dias úteis, ele calculou 7 dias úteis. Aqui pulou o fim de semana, né, porque não são dias decorridos. Depois aplicou a latência, agora sim, 7 dias decorridos. E calculou o início da atividade A, no caso, né? Fez desse jeito aqui. Então, sempre o início das tarefas no project ou são determinadas pelo início do projeto ou são calculados de acordo com as dependências com as outras tarefas. Essa é a maneira correta de você fazer um cronograma. Note uma coisa aqui, ó. Se eu editar direto essa atividade, e eu posso fazer isso, eu posso dizer assim, ó. Eu quero que a atividade A não comece no dia 12 de maio, eu quero que ela comece no dia 17 de maio. Tudo bem, olha o que aconteceu. Em vez de esperar somente os 7 dias, né, que estava ali, ele esperou mais um pouco. Por que ele esperou mais um pouco? Porque eu acabei de criar uma restrição aqui, ó. Esta tarefa possui uma restrição, não iniciar antes do dia, nesse caso, 17 de maio. Então note, sempre que você digitar direto uma data, o project vai entender, então tá bom, então ele não quer que eu comece antes dessa data aí, entendi. Por isso você deve evitar digitar diretamente a data de início. O ideal é que o project calcule essa data de início. Por quê? Porque nesse caso, mesmo que você faça um esforço para tentar antecipar o teu projeto, ele não vai conseguir mais puxar essa data. Por que não vai puxar? Porque tem uma restrição aqui dizendo que não pode começar antes desse dia. Não é recomendável você digitar direto uma data, por exemplo, a data de início. Mesma coisa para uma data de término. Eu vou criar uma outra atividade aqui, ó. Tarefa C. Vamos dizer que a tarefa C tem duração de 12 dias. Ela está começando no início do projeto. Portanto, ela terminaria no dia 11 de maio. Essa data foi calculada pelo project. Agora, e se eu chegar aqui e escrever uma outra data qualquer, o que acontece? Eu vou colocar não dia 11 de maio, eu vou colocar dia 14 de maio. Olha só, o project fez terminar no dia 14 de maio, só que criou uma restrição. Ele pensou assim, entendi, você quer que não termine antes do dia 14 de maio, é isso que você quer? Então, note, se você digitar uma data, seja a data de início ou data de término, você cria restrições. Se você digitou uma data de início, ele vai entender o quê? Não iniciar antes do dia que você digitou. Se você digitar uma data de término, ele vai entender o quê? Não terminar antes da data que você digitou. Ok? Então tudo bem, talvez você queira dizer isso mesmo, que ele não deve terminar antes desse dia. Pode até terminar depois, hein? Notem, nada impede que ele termine depois. Mas ele não vai terminar antes. Se você tentar antecipar esse cronograma, você não vai conseguir puxar essa atividade, porque ele tem essa restrição.
Então, novamente, né, evite digitar diretamente as datas. Para criar restrições, você pode fazer de outra maneira também. Criar mais uma tarefa aqui, ó, tarefa D. Colocar, sei lá, uma duração de 8 dias, para variar um pouco. Novamente, né, começou na data de início do projeto, calculou a data de fim. Você pode dar um duplo clique e pode colocar outras restrições. Eu vou no avançado aqui, ó. Se você não colocou restrição nenhuma, aparece o mais breve possível. O mais breve possível quer dizer, termine o quanto antes. Comece o quanto antes essa tarefa e tente terminar o mais cedo possível. Isso é uma restrição do tipo o mais breve possível, que é o padrão do project. Na verdade, quando ele não mostra restrição nenhuma aqui do lado, ó, é porque ele está nesse formato o mais breve possível. No caso da D aqui, ó, não tem nenhuma restrição ainda, então está no mais breve possível. Mas eu vou colocar outras, ó. Aquela não iniciar antes de é como se você tivesse digitado a data. A gente já fez isso, né? Então você pode usar essa restrição aqui, que equivale a digitar uma data. Eu coloco aqui, ó, não iniciar antes de e colocar uma data aqui para 3 de maio, por exemplo. Ok. Ó, não está iniciando antes de 3 de maio, está iniciando, na verdade, no dia 3, mas ela pode começar depois. Professor, mas como que ela poderia começar depois? Ora, se existir uma dependência, por exemplo, com essa tarefa aqui, ó, eu vou criar uma dependência entre a D e a B. Olha aqui, ó, começou depois. Então ela não pode começar antes daquela data que você colocou. Ó, existe uma dependência, não iniciar antes do dia 3 de maio, mas não disse nada em relação a começar depois. Então esse é um tipo de dependência, não iniciar antes de. Eu vou desfazer isso aqui, tá? Primeiro eu vou desfazer essa dependência aqui. E agora eu vou clicar 2 vezes na tarefa de novo. E eu vou tirar esse não iniciar antes de e mostrar outras aqui, ó. Deve iniciar em. Então aqui eu estou cravando uma data de início. E eu digo, né, quando que deve iniciar. Por exemplo, deve iniciar no dia 10 de maio. Eu dou um OK. Ela vai iniciar no dia 10 de maio. Note até que aparece um ícone um pouco diferente, né? Esses dois aqui são de restrições, mas eles têm quadradinhos azuis ali dentro. Esse já tem um quadradinho na cor vermelha. Quer dizer que é uma restrição mais forte, porque aqui eu cravei a data. Ele tem que iniciar no dia 10 de maio de qualquer jeito. Parece uma boa ideia, né? Ah, então vou fazer isso, vou cravar todas as datas do meu cronograma, porque se eu fizer isso, aí eu tenho certeza que nunca vai atrasar. A gente sabe que não é verdade, né? Um atraso não é porque você cravou uma data ou deixou de cravar uma data. Eu não recomendo restrições tão fortes assim, tá? O teu cronograma vai perder flexibilidade. Quando você quiser fazer algum tipo de ajuste, simulação, essa data aqui por estar cravada, o project não vai te ajudar. Ele vai manter fixa essa data e não vai fazer nenhum tipo de simulação, de ajuste, nada. Ela está presa nesse dia. Então eu não recomendo restrição tão rigorosa assim como essa, tá? Essa é a restrição deve iniciar em. Vamos fazer a próxima, tarefa E. Vou clicar 2 vezes e vamos ver outro tipo de restrição. Deve terminar em. Ó, outra restrição bastante rígida, né? Deve terminar em e eu coloco uma data. Deve terminar, eu vou chutar aqui, no dia 31 de maio e eu vou dar um OK. Olha o que aconteceu. A tarefa não está aparecendo porque ela foi lá para o dia 31 de maio. Aqui eu deixei um dia só, né? Pode ser, mas eu vou colocar um pouquinho mais só para ficar mais interessante. Olha lá, ó. A tarefa aí que eu criei está terminando no dia 31 de maio. Puxa, professor, que ideia bacana! Então, todas as tarefas do meu projeto eu vou colocar deve terminar em, assim elas nunca atrasam. Novamente, né? Não é uma boa ideia. Parece uma boa ideia, mas não é. Porque você perde flexibilidade no teu cronograma. Então, cravar uma tarefa com uma data fixa para ela terminar, eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque se eu criar, por exemplo, uma dependência aqui, ó, essa tarefa A empurraria a tarefa E para frente, se for término e início, né? Olha o que acontece agora. O project diz, desculpe meu amigo, eu não posso te ajudar. Porque você está pedindo para eu empurrar para frente uma atividade que está com a data cravada. Então ele está falando, ó, esta ação causará um conflito de agendamento.
Na verdade, essa tarefa aqui, que é o número 2, ó, está vinculada a uma tarefa que não pode ser movida, que a gente viu que é a tarefa E. Por isso que ele está dizendo, então, eu não posso fazer nada por você, né? Você pode cancelar o que você tentou fazer, que é para evitar o conflito de agendamento, ou você continua e permite o conflito, mas fica uma coisa muito estranha aqui, ó. Olha só, ele está dizendo que é término início, então tem uma flecha que sai daqui apontando para cá, mas ao mesmo tempo essa tarefa está começando antes do que poderia, né? Então não é correto você fazer desse jeito. Parece até que você está usando uma latência negativa, mas na verdade isso é um erro do cronograma, você deve interpretar desse jeito. Se quiser usar latência negativa, a gente já viu como faz, né? Não é cravando a data dessa tarefa aqui. Então eu não recomendo, vou desfazer, tá? Por isso, cravar a data de término também não é uma boa ideia. Vamos ver as outras opções. Vamos fazer a tarefa F, né? Clicar 2 vezes. Vou colocar agora uma duração. Aqui mesmo eu posso pôr a duração, né? Em vez de um dia, vamos colocar aqui, ó, 10 dias. Pronto. E vou dar um OK. Vamos lá na tarefa F. Vamos no avançado, que tem aqui os tipos de restrição. E agora vamos ver um outro tipo. Não iniciar antes de e não terminar antes de, nós já vimos, né? É só digitando a data direto. Vou deslocar um pouco a janela. Seja digitando a data de início, ele vai considerar não iniciar antes de, ou se você digitar a data de término, ele vai considerar não terminar antes de. Ou você pode também escrever aqui, ó, se quiser criar essa restrição, né? Eu tenho ainda não iniciar depois de. Então você pode dizer, ó, essa tarefa pode iniciar antes, mas não pode iniciar depois de tal data, né? Olha aqui, ó, vou colocar uma restrição não iniciar depois de. Por exemplo, vamos escolher uma data aqui. Hoje é 26, não iniciar depois do dia 29. E eu vou dar um OK. Aparentemente não mudou nada. A tarefa está começando no dia 26. Sim, porque eu falei não iniciar depois de. Não tem nada contra iniciar antes. Então pode iniciar antes. Olha só. Essa tarefa possui uma restrição. Não iniciar depois desse dia. Tá, e se eu tentar iniciar depois? Olha só. Se essa tarefa aqui dependesse da tarefa B, por exemplo, ela começaria depois do dia, eu escolhi o dia 29, né? E ela começaria depois do dia 29. Olha só. Eu vou criar uma dependência entre elas. Olha aqui, ó. Novamente o project reclamou. Espera aí, como é que você quer vincular duas tarefas se você cravou uma delas dizendo que não pode começar depois dessa data? Então ele está te avisando. Novamente, né? Ficou muito rígido o teu cronograma. Vamos ver outros tipos ainda. Tarefa G, vamos colocar aqui 7 dias. Vou clicar 2 vezes na tarefa G e vamos ver agora mais um tipo de restrição. Não terminar antes de já vimos, não terminar depois de também já vimos. O mais breve possível é o padrão, o mais tarde possível. Bom, vamos entender o que é essa aqui. Eu vou dar um OK no mais tarde possível e a tarefa foi lá para o final do projeto. Então, se você coloca assim, olha, essa tarefa deve começar o mais tarde possível, ela vai encostar no final do projeto. Só não encosta no final se tiver uma dependência. Vamos supor que a tarefa F dependa da G. Eu vou criar uma dependência, ó, da G para F. Ó. Olha o que acontece agora. E ele bateu, né, vamos dizer assim, na tarefa F, porque é uma dependência aqui. Então, o mais tarde possível sempre vai encostar as tarefas no final do teu projeto. Parece meio estranho, né? Porque normalmente no projeto você quer começar as coisas antes, não depois, né? Mas em alguns casos pode ser útil. Às vezes você vai gastar muito dinheiro com uma ferramenta no teu projeto, vai fazer um investimento muito alto e você não quer fazer esse investimento cedo demais. Então você pode programar para fazer o mais tarde possível, somente quando for de fato necessário. Aí você usaria esse tipo de restrição. Ele até não considera uma restrição tão rígida, né? Não colocou esse ícone de restrição. Mas é uma forma de agendamento que você pode fazer. Mas eu diria também, use com cuidado, tá?
fazer as tarefas o mais tarde possível pode te enganar muitas vezes. Você quer entregar antes o projeto e ele não vem, né? Ele não antecipa as datas, porque tem algumas tarefas que estão programadas para serem feitas o mais tarde possível. Finalmente, para fechar essa aula, tem uma coisa que eu gostaria de falar, que é a data limite. Eu vou dar um cancelar aqui, vamos criar mais uma tarefa, tarefa H. Só que dessa vez a gente não vai pôr uma restrição na tarefa H. A gente vai pôr, vou considerar com 12 dias, tá? A gente vai pôr uma data limite. Olha só, a tarefa H está para terminar no dia 11 de maio, duração de 12 dias. Eu vou dar um duplo clique e agora, em vez de mexer em restrição, eu vou deixar aqui o mais breve possível, então sem restrição nenhuma, só que eu vou mexer na data limite. Olha só, eu vou dizer que essa tarefa nossa tem que terminar até o dia 14 de maio, um pouquinho depois, que é uma sexta-feira. E eu vou dar um OK. Olha o que o Project faz. Ele coloca uma flechinha verde dizendo assim, olha, essa tarefa é importante que ela termine até essa data. E se ela passar dessa data? Bom, vamos supor que essa tarefa atrasou. Olha só, pessoal, você poderia aumentar a duração da tarefa digitando aqui, ó, em vez de 12, colocar um número maior, ou eu posso, olha uma dica aqui, ó, para aumentar a duração de uma tarefa, você clica no final da barra, aparece essa flechinha aqui, ó, e você arrasta para a data que você queria, para o tamanho da barra que você queria. Estou aumentando a duração. E o Project vai mostrando, à medida que eu arrasto, as durações ali em cima. 18 dias, 17 dias e meio, 17 dias. Eu vou deixar com 20 dias, por exemplo. 20 dias de duração. Bom, eu passei da data, né? Olha lá, eu tinha essa data verde aqui, ó, essa flechinha, que estava indicando a data que eu deveria entregar, e eu passei. Olha o que acontece agora, eu tenho um aviso. Esta tarefa ultrapassou a data limite. Então aqui não é uma restrição, é um alerta que o Project está te dando. Você não perdeu flexibilidade de cronograma, simplesmente ele te dá um alerta. Olha, você tinha programado para terminar antes dessa data, porque provavelmente é uma data importante, né? E você ultrapassou, então ele te avisa. Isso aqui eu recomendo, você pode usar sempre então, ó, essa questão de data limite. Você pode usar em qualquer projeto seu à vontade. Se você tiver várias tarefas que você acha que tem datas limites importantes, você coloca. Pode ser não só uma tarefa, mas um marco de projeto também, né? Você pode colocar uma data limite. O que é um marco de projeto? A gente já viu, né? Mas eu vou repetir aqui. Por exemplo, eu vou criar um marco chamado marco A. Para criar um marco, a gente coloca a duração 0. Aparece esse losango aqui, ó, com a data de criação do marco. Vamos supor que... Vamos usar uma outra tarefa até. Eu vou criar uma dependência entre essa tarefa D aqui, ó, e o marco que eu acabei de criar. Olha só, esse marco ele mostra o término da tarefa D. Mas eu posso colocar uma data limite também aqui. Vamos supor que eu queira criar esse marco com uma data limite para o dia... Vamos lá para maio. 21 de maio, que é uma sexta-feira, né? Vou dar um OK. Olha só, mesma coisa, né? Ele colocou um losango verde aqui, indicando que esse marco tem uma data limite. O que acontece se ele atrasar? Vamos imaginar que essa tarefa D aqui, ó, ela atrasou. Em vez de esticar a tarefa aqui que eu poderia ter feito, eu vou mudar agora a duração, só para mostrar várias maneiras, tá? Ela levou 12 dias para terminar. Olha o que aconteceu. O marco foi lá para frente, só que ele está indicando, não, mas você deveria ter terminado nesse dia. Então tem um alerta aqui, ó. Você ultrapassou a data final também para esse marco. Então você pode distribuir no teu cronograma marcos importantes do projeto e colocar datas limites. É uma forma de você ter uma ideia de como está a saúde do seu projeto. Ele vai te avisar sempre que você ultrapassar. Ok? Por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima aula.